Isaías viu o fim do mundo e o que ele descreveu vai te deixar sem palavras. Você já parou para pensar o que o profeta Isaías realmente viu quando teve aquelas visões do fim dos tempos? Será que ele revelou segredos que podem transformar a maneira como você entende o mundo, sua fé e o seu futuro? Neste vídeo, você vai descobrir as mensagens poderosas que Isaías recebeu diretamente da glória de Deus. Profecias que falam de julgamento, esperança eterna e a chegada do Salvador que mudou tudo para sempre. Se você sente que o mundo está passando por tempos difíceis e quer entender o que a Bíblia diz sobre isso, fique comigo até o final, porque essas revelações vão mexer com o seu espírito e renovar sua fé como nunca antes. Prepare-se para uma jornada única pelas visões e profecias que marcaram não só a época de Isaías, mas que tem tudo a ver com o nosso tempo hoje. Vamos desvendar juntos o significado profundo dessas mensagens, entender como elas apontam para o futuro da humanidade e descobrir o convite divino para uma transformação pessoal e coletiva. Se você quer respostas claras sobre os sinais dos tempos e uma esperança que vai além do medo, este vídeo é para você. Então, não saia daí e venha comigo. Antes da gente continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se esse tema já falou com você. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. O profeta Isaías. Quem foi e por que suas visões são tão importantes? Imagine um homem vivendo em uma das épocas mais turbulentas da história de Israel, onde reis poderosos disputavam territórios, alianças frágeis se desfaziam e o povo se perdia em idolatrias e injustiças. Isaías era um profeta escolhido por Deus, não apenas um mensageiro comum. Ele foi uma testemunha direta da glória divina e recebeu visões que transcenderam seu tempo, revelando o futuro do mundo inteiro. Hoje vamos entender quem foi esse homem, sua missão e por que suas profecias continuam tão relevantes, mesmo milhares de anos depois. Isaías viveu no século VIII a.C., em Jerusalém, em um contexto de crises políticas e espirituais e sociais. Era um momento em que a hipocrisia religiosa estava dominando e o povo se afastava dos valores da justiça e da misericórdia que Deus exige. Contra esse pano de fundo, Isaías recebe uma visão do trono de Deus que mudaria tudo. Uma visão que revela a santidade, o julgamento e o poder divino. Ao longo do vídeo vamos mergulhar nessas visões e compreender como elas apontam para a vinda do Messias, o juízo final e a esperança de um novo céu e uma nova terra. Mas antes de entrarmos nas visões e profecias, pense comigo. Você já sentiu que, mesmo em meio ao caos e às dificuldades, existe uma força maior que nos chama à transformação? Que mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que nos guia? Isaías nos convida exatamente a isso, a olhar para além do presente, para enxergar a justiça de Deus em ação e a preparar o nosso coração para o que está por vir. A visão do trono de Deus, o chamado profético de Isaías e sua santidade. Imagine, por um instante, estar diante do trono mais poderoso que a mente humana possa imaginar. É exatamente isso que Isaías viu. Em meio ao silêncio e à majestade, ele percebe a santidade absoluta de Deus. Um Deus cuja pureza e justiça são tão intensas que até as asas dos serafins tremem diante dele. Essa visão não é só um cenário celestial. Ela é o ponto de virada na vida do profeta e o início de sua missão para confrontar um povo perdido em hipocrisia e pecado. Isaías não é apenas um homem com palavras bonitas. Ele é alguém que, ao experimentar a glória de Deus, reconhece a sua própria imperfeição e a do seu povo. Ai de mim!
Estou perdido, ele clama, sentindo o peso do pecado. Mas é nesse momento que Deus mostra a sua graça. Um serafim toca seus lábios com um carvão aceso, purificando-o para falar a verdade com coragem e amor. Essa cena é o símbolo da transformação espiritual que todos nós precisamos: reconhecer nossos erros, ser purificados e nos lançar numa missão maior. E o que essa visão tem a ver com o fim do mundo? Tudo, porque o mesmo Deus que está no trono é o juiz que virá estabelecer justiça definitiva, derrubando impérios corruptos e trazendo um novo começo. Isaías recebe um chamado para ser porta-voz dessa justiça e esperança, um alerta para os dias difíceis que virão, mas também para a promessa de redenção. Essa visão do trono é a chave para entender como a santidade e a misericórdia de Deus caminham juntas, guiando o nosso destino. Agora, eu te pergunto: você já se sentiu pequeno diante dos seus próprios erros ou diante do caos do mundo? E se eu te dissesse que há um caminho para ser purificado e encontrar um propósito divino em meio a tudo isso? Fique comigo, porque essa revelação vai muito além do que você imagina. Rei Acás e a profecia de Emanuel, o sinal da esperança em meio à crise. No cenário sombrio da ameaça de invasão e crise política, o rei Acás vive um momento de medo e incerteza. Os inimigos cercam Jerusalém e o futuro parece sombrio. É nesse contexto de desespero que Isaías profere uma das profecias mais profundas e consoladoras da Bíblia: o anúncio do nascimento de Emanuel, Deus conosco. Essa profecia vai muito além de um sinal para aquele tempo. Ela é um farol de esperança que atravessa séculos e alcança o nosso presente. Isaías revela que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle e enviará um Salvador, um Messias, que não apenas virá para libertar seu povo, mas para transformar o destino da humanidade inteira. Mas você já sentiu que as dificuldades ao seu redor são maiores do que a sua fé? Que as promessas parecem distantes demais? Isaías traz um convite para que você renove a esperança. Abrace a certeza de que Deus está no controle e se prepare para receber a transformação que só Ele pode trazer. Ezequias e Senaqueribe, a fé que enfrenta o juízo e a promessa de libertação. Do coração do reino de Judá, o rei Ezequias enfrenta a maior ameaça de sua história: o poderoso exército de Senaqueribe, rei da Assíria, que avança com força devastadora, prometendo destruir Jerusalém e acabar com o povo de Deus. É um momento de medo, pressão e crise política intensa, mas é também o palco de uma das maiores demonstrações de fé e dependência absoluta em Deus. Isaías entra em cena como porta-voz divino para assegurar que a batalha não será decidida pela força humana, mas pelo poder soberano do Senhor. Ele anuncia que Senaqueribe não triunfará, pois Deus intervém diretamente para proteger seu povo. A tensão cresce, o circo se fecha, mas a resposta de Deus surpreende o mundo. Um anjo do Senhor destrói o exército inimigo, salvando Jerusalém de forma milagrosa. Essa história nos mostra algo vital para os nossos dias. Quando confiamos em Deus, mesmo diante de crises aparentemente impossíveis, Ele age com poder para nos libertar. Isaías e Ezequias nos ensinam que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo em meio à tempestade, Deus é nosso escudo e refúgio. E você? Tem enfrentado momentos em que tudo parece perdido, ameaças que querem te derrubar? Essa história é um lembrete poderoso de que o julgamento e as dificuldades podem vir, mas a intervenção divina sempre traz esperança para quem permanece firme.
a promessa de um novo começo. Ciro, o libertador, e a esperança do renascimento. Após um período de grandes turbulências, guerras e exílios, Isaías traz uma mensagem de esperança que transcende todas as adversidades. O anúncio de um libertador enviado por Deus, o rei Ciro da Pérsia. Diferente dos reis de Israel, Ciro não é apenas um governante terreno, mas um instrumento usado pelo Senhor para restaurar o seu povo e reerguer Jerusalém. Essa profecia é surpreendente, porque revela que Deus pode usar até mesmo forças estrangeiras e inimigos aparentes para cumprir seus propósitos divinos. Ciro é apresentado como um ungido do Senhor, alguém escolhido para derrubar as barreiras do exílio e permitir um novo começo, uma nova chance de reconstrução, renovação e restauração. O significado dessa promessa é profundo para nós hoje. Muitas vezes enfrentamos exílios em nossas vidas, momentos de perda, afastamento ou dificuldades que parecem nos prender em um ciclo sem fim. Mas a palavra de Isaías nos assegura que Deus está sempre preparando um caminho para o renascimento. Ele é o Deus do recomeço, que levanta libertadores, abre portas e transforma o impossível em vitória. Você sente que está preso em alguma situação sem saída? Que as dificuldades parecem eternas? Essa profecia te lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo nos bastidores, preparando sua libertação e um novo começo. Isaías nos ensina a confiar no plano divino, que nunca falha e sempre traz esperança. Isaías nos Evangelhos. Como as profecias do profeta apontam diretamente para Jesus Cristo e sua missão redentora. Isaías não foi apenas um profeta do seu tempo. Suas palavras atravessaram séculos para anunciar a vinda daquele que mudaria para sempre o destino da humanidade, Jesus Cristo. As Escrituras nos mostram que muitas das profecias de Isaías foram cumpridas nos Evangelhos, revelando o Messias prometido, o servo sofredor que viria para salvar o mundo. Quando lemos Isaías, encontramos descrições claras do nascimento virginal, do caráter do Messias, do seu sofrimento e sacrifício e da esperança que ele trouxe para todos nós. Essa conexão profunda entre o Antigo e o Novo Testamento confirma que Isaías foi uma voz preparada por Deus para anunciar a redenção que ultrapassa o tempo e o espaço. Mas qual é o impacto disso para você hoje? Significa que as promessas que Isaías transmitiu não são apenas histórias antigas, mas verdades vivas que transformam vidas agora. Jesus é a resposta às profecias e a esperança concreta para o nosso futuro, nos chamando à fé, à justiça e à transformação pessoal. Você já parou para refletir como a mensagem de Isaías se realiza em Jesus? Como aquilo que parecia distante se torna presente e real? Este é o convite para enxergar o plano divino em ação. Uma jornada que começa com Isaías e encontra seu ápice em Cristo. Isaías e o fim do mundo, o julgamento final e a promessa do novo céu e nova terra. Quando falamos do fim do mundo, muitas imagens vêm à mente: caos, destruição, medo. Mas Isaías, o profeta que viu além do seu tempo, nos revela que o fim não é apenas um fim, é um recomeço glorioso.
Ele descreve o julgamento divino como um momento de justiça perfeita, onde o mal será eliminado e a verdade prevalecerá. Porém, mais do que isso, Isaías nos oferece uma promessa que ressoa como música para nossos corações: a criação de um novo céu e uma nova terra, onde paz, justiça e a presença de Deus serão eternas. No meio do julgamento, Isaías não esquece a esperança. Ele nos fala de um tempo onde as lágrimas serão enxugadas, onde a dor, o sofrimento e a morte serão vencidos definitivamente. Essa visão é um convite para vivermos com propósito, sabendo que nossas escolhas aqui e agora reverberam eternamente. É também um chamado à transformação pessoal e coletiva, porque o Deus que julga é o mesmo que ama e restaura. Você já imaginou um mundo onde a justiça de Deus reina plenamente? Onde não existe mais corrupção, hipocrisia ou sofrimento? Isaías nos desafia a viver com essa esperança, mesmo em tempos difíceis, e a preparar o nosso coração para a eternidade. Essa parte do vídeo é o ápice da mensagem profética, um convite à fé que transcende o medo do fim e abraça a certeza de um futuro glorioso ao lado de Deus. Chegamos ao fim dessa jornada incrível pelo mundo das visões de Isaías, um homem que recebeu revelações profundas sobre o fim dos tempos, o juízo divino e a esperança eterna. Desde a sua chamada diante do trono de Deus até a promessa do novo céu e da nova terra, vimos como suas profecias não são apenas relatos históricos, mas mensagens vivas que falam diretamente ao nosso tempo. Isaías nos convida a refletir. Diante de um mundo marcado por crises, injustiças e incertezas, qual é a postura que devemos assumir? A resposta está na fé que transforma, na justiça que liberta e na esperança que sustenta. Ele nos chama para uma vida de transformação pessoal e coletiva, baseada na santidade, na justiça e na confiança inabalável em Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que cada um de nós é chamado a olhar para dentro, reconhecer nossos erros e buscar a purificação que Deus oferece. É um convite para viver com propósito, agir com justiça, resistir à hipocrisia e manter firme a esperança, mesmo quando o mundo parece desabar. Isaías nos lembra que o julgamento divino é real, mas que a misericórdia de Deus é maior, e esta é a nossa verdadeira âncora. Então, o desafio para você que está assistindo é esse: como você pode aplicar hoje a mensagem de Isaías na sua vida? Que mudanças você está disposto a fazer para caminhar em direção a essa esperança viva? Esta é a hora de responder ao chamado do profeta e preparar seu coração para um futuro cheio de propósito, fé e transformação. Não saia ainda. Quero te convidar agora a fazer esta oração comigo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fonte infinita de luz e vida. Hoje nos colocamos diante da Tua majestade, conscientes da Tua santidade que ultrapassa tudo o que podemos compreender. Tu és o Deus eterno, imutável, que sustenta o universo com a força do Teu amor e o poder da Tua palavra. Assim como o profeta Isaías contemplou o Teu trono resplandecente, nós também queremos hoje erguer os olhos para Te contemplar, não com olhos humanos limitados, mas com um espírito aberto para enxergar a glória que só Tu podes revelar. Pai, reconhecemos que diante da Tua santidade, tudo que somos e temos é pequeno e imperfeito. No entanto,
confiamos na tua misericórdia e graça infinitas. Assim como aquele carvão aceso tocou os lábios de Isaías, purificando-o e preparando-o para a missão que tinha, tocai também nossos lábios, nosso coração e nossa mente. Purificai-nos para que sejamos verdadeiros instrumentos da tua palavra, prontos para falar a verdade com amor, coragem e fé inabalável. Que possamos ouvir o teu chamado e responder com prontidão, conscientes de que somos chamados para transformar este mundo com a luz da tua presença. Neste momento, Senhor, queremos silenciar todas as distrações e meditar na tua presença. Que o teu Espírito Santo nos envolva, nos guie e nos encha de paz, preparando-nos para a oração que vamos fazer juntos. Nós te adoramos, ó Deus Santo, e nos rendemos à tua vontade. Amém. Pai amado e misericordioso, diante da tua presença sagrada, reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas e todas as vezes que nos afastamos do teu caminho de justiça e amor. Confessamos que muitas vezes agimos com hipocrisia, repetindo palavras sem que o nosso coração esteja alinhado com a tua verdade. Perdoa-nos, Senhor, pelas atitudes que feriram outros, pelas omissões que alimentaram o mal e pelas vezes que deixamos de ser luz neste mundo. Sabemos que sem a tua purificação, nossos esforços são vazios. Por isso, clamamos agora por tua ação poderosa em nós. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro e faz com que a tua graça nos alcance profundamente. Que o fogo purificador do teu Espírito Santo queime toda impureza, toda sombra de dúvida, todo orgulho que impede a nossa comunhão contigo. Queremos renascer hoje, assim como o profeta Isaías foi purificado para ser instrumento de tua palavra e justiça. Restaura a nossa alma, fortalece a nossa fé e renova o nosso compromisso de viver segundo a tua vontade. Que possamos ser espelhos do teu amor, exemplos de justiça e portadores da esperança que só tu podes dar. Neste momento entregamos todas as nossas falhas, dores e pecados aos teus pés, confiando que tu és fiel para nos perdoar e restaurar. Que essa confissão nos liberte e nos transforme, abrindo espaço para a ação renovadora do teu Espírito em nossas vidas. Amém. Deus forte e refúgio seguro, neste momento de oração, nos colocamos diante de ti, reconhecendo que as batalhas da vida muitas vezes nos cercam por todos os lados. Assim como o rei Ezequias enfrentou o exército poderoso de Senaqueribe, nós também enfrentamos nossos próprios inimigos, sejam eles medos, dúvidas, dores ou situações que parecem impossíveis de superar. Senhor, pedimos que sejas nosso escudo e nossa fortaleza. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, protegendo nosso corpo, nossa mente e nosso espírito de todas as investidas do inimigo. Renova nossa coragem, porque sem ti não podemos nada. Mas contigo somos mais que vencedores. Que a nossa fé não vacile diante das tempestades, mas se fortaleça a cada desafio, lembrando que tu és o Deus que jamais abandona os seus. Em meio às crises e incertezas, queremos descansar na certeza de que tu estás no controle de tudo. Que possamos aprender a confiar em ti de forma plena, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Dá-nos sabedoria para discernir, força para resistir e paz para permanecer firmes. Que a tua intervenção divina
se manifeste em nossas vidas de maneira clara e poderosa, trazendo libertação e vitória sobre todas as adversidades. Que possamos experimentar a mesma proteção sobrenatural que preservou Jerusalém, e que nosso coração se encha de esperança e confiança. Nós te louvamos, Deus, de poder e fidelidade, porque em ti encontramos segurança para continuar a jornada. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos porque tu és o Deus que não abandona o seu povo. Assim como levantaste Ciro, o libertador, para que o teu povo pudesse retornar à terra prometida e reconstruir o que fora destruído, também sabemos que estás agindo em nossas vidas, preparando caminhos de renascimento e restauração. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que atravessa gerações, pela tua promessa que nunca falha e pela esperança viva que brota da tua palavra. Mesmo quando tudo parece perdido, tu és o Deus do recomeço, aquele que transforma deserto em jardim, que traz vida onde havia morte, que renova o que estava quebrado. Gratidão por cada porta que tens aberto, por cada vitória que já experimentamos, por cada dia em que sentimos o teu cuidado e proteção. Que o nosso coração se encha de alegria e confiança, sabendo que a tua mão está sobre nós, guiando-nos para um futuro de paz, prosperidade e propósito. Que essa gratidão seja uma força que nos impulsiona a seguir firmes na fé, mesmo diante das dificuldades, e a sermos testemunhas vivas do teu amor e poder. Que possamos viver com olhos fixos na promessa do novo céu e da nova terra, onde a justiça e a paz habitarão para sempre. Em nome de Jesus, nosso libertador e rei, te agradecemos e celebramos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Messias prometido, aquele que foi anunciado por Isaías e por todos os profetas, nós te esperamos com o coração aberto e cheio de esperança. Vem, Senhor, em tua glória e poder, revela a tua face, traz a redenção que o mundo tanto precisa. Vem como o príncipe da paz, o servo sofredor que carregou sobre si as nossas dores e pecados. Clamamos por tua presença transformadora em nossas vidas e em nosso mundo. Que o teu Espírito Santo desça sobre nós com poder, trazendo cura, libertação e renovação. Que as profecias antigas se cumpram hoje em nosso meio e que possamos viver a realidade da salvação que tu ofereces. Jesus, teu amor é a nossa âncora, a esperança que sustenta a nossa alma. Em meio às lutas e incertezas, confiamos em ti, pois sabemos que o teu reino é eterno e justo. Que possamos ser testemunhas fiéis do teu evangelho, proclamando com coragem e amor o teu nome. Vem, Senhor, vem sem demora e prepara o nosso coração para o dia em que estaremos face a face contigo, para viver eternamente em tua presença. Que essa espera fortaleça a nossa fé e nos conduza a uma vida de santidade e serviço. Nós te adoramos, Jesus, Rei dos Reis, e colocamos a nossa vida em tuas mãos. Amém. Senhor Deus, Pai de misericórdia e infinita graça, neste momento final, queremos nos comprometer diante de Ti. Transforma-nos à imagem do Teu Filho Jesus Cristo,
para que sejamos luz em meio às trevas, esperança viva para os que estão perdidos e testemunhas fiéis do teu amor. Que a profecia de Isaías ecoe em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude nossa. Ajuda-nos a resistir à corrupção, à injustiça e à hipocrisia que assola o mundo. Dá-nos um coração firme, pronto para agir com justiça, amar com sinceridade e caminhar na verdade todos os dias de nossa vida. Que sejamos um povo santo, separado para Ti, que vive em santidade e fé constante. Renova nossas forças, Senhor, e capacita-nos a cumprir a missão que nos deste de ser instrumentos de paz e transformação. Que possamos refletir a Tua glória em tudo o que fizermos e que a nossa vida seja um testemunho vivo da esperança que encontramos em Ti. Nós nos entregamos completamente à Tua vontade, confiantes que Tu és fiel para completar a obra que começaste em nós. Que essa entrega seja o começo de uma nova caminhada, guiada pelo Teu Espírito e marcada pelo Teu amor. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos e agradecemos. Se você sentiu o poder dessa oração tocando o seu coração, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e transformação. Inscreva-se no canal Raízes e Vida para mais conteúdos que edificam a sua fé. Deixe seu like para fortalecer essa corrente de oração e deixe nos comentários como essa palavra impactou você. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.